Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O assunto anterior que nós temos estudado foi sobre o perdão. O que nós consideramos, e vamos fazer uma pequena recapitulação, é que a palavra de Deus mostra para nós, desde Gênesis, que da parte de Deus foi colocada uma lei. E a transgressão da lei traz consigo a pena. Quando o Senhor fez aquela exposição de Gênesis capítulo 2, colocando no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dizendo que não poderia comer do fruto daquela árvore, ainda que poderia comer de todos os demais frutos de todas as árvores, mas não daquela árvore. Veio a colocação de que no dia que comeres certamente morrerás. Então observe, pecou, morreu. Por isso aquela palavra de Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Muito bem, e nós consideramos em paralelo a isso aquela expressão de Caim, quando sendo chamado a atenção para a sua transgressão e já recebendo a pena que Deus lhe deu de andar peregrino e vagabundo pelo mundo, ele falou que era maior a sua transgressão do que poderia ser perdoado. Aí nós voltamos neste ponto, lembrando que de fato a alma que pecar, esta morrerá. Mas se manifesta na palavra de Deus a misericórdia de Deus, trazendo perdão. É Deus mesmo agindo de uma forma unilateral em favor do homem, Deus vindo para o homem e Ele mesmo sendo a propiciação pelos nossos pecados. Observe que a própria lei depois trazida por Moisés vai trazer todos os detalhes de um particular, de mandamentos, do que deve ser feito e do que não se pode fazer. E qualquer uma das transgressões, fazendo o que não deve fazer, ou não fazendo o que tem que fazer, a sentença era a morte. Mas a própria lei dá o escape. Quando nós lemos em Levítico, aquela expressão que nós temos na citação da palavra, por exemplo, Levítico capítulo 19, quando diz: e com o carneiro da oferta pela expiação do pecado, o sacerdote fará propiciação por ele, pelo pecador, perante o Senhor Deus, pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou lhe será perdoado. Então temos da parte de Deus a sua misericórdia vindo ao nosso encontro para perdoar. Mas lembremos, a toda transgressão há uma pena. A toda transgressão há uma pena. Mas a nossa transgressão pode ter perdão, só que este perdão está custando a Cristo Jesus a sua própria vida. Aí temos a palavra de Isaías que já citamos, quando diz que ele foi moído pelas nossas transgressões.
a pena que nos traria a paz caiu sobre ele, e nós fomos sarados. Aí está o mistério da operação de Deus. Por isso também que precisamos reconhecer Jesus como aquele que foi colocado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem nisso crê tem o perdão dos seus pecados. Cessa aí esta parte. Deus voltando-se para o homem, pronto a perdoar os seus pecados. Citando mais uma palavra de Isaías, capítulo 43, verso 25, o que temos em Isaías é, quando Deus diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Mas lembremos um detalhe, frisemos isso, não é que Deus simplesmente passou em branco e não está lembrando mais. Deus passou a esponja. Não é esse o sentido. Por isso que Davi diz: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Mas por que não imputa? Porque por esse pecado ele já apresentou o sacrifício da propiciação, da expiação nele mesmo. Então vamos entender bem isso. O perdão é dado, mas custa, não a nós, mas ao próprio Deus, tudo aquilo que a lei exige. A alma que pecar, esta morrerá. Ou, se alguém pecar, alguém tem que morrer por esse pecado, senão o seu substituto. Aí está a obra da salvação em Cristo Jesus. Ousamos dizer que o pecado do mundo inteiro está perdoado, de todos está perdoado, dos que creem em Jesus e dos que não creem. Só que o benefício do perdão só vem para aqueles que creem. Aqueles que não creem têm o perdão dos seus pecados, mas fica nisso mesmo, acaba-se nisto. Mas aquele que crê, aí tem a vida eterna. Aí está o grande benefício do que crer, do que reconhece a obra redentora do Calvário. É um mistério de Deus. Queremos passar agora a palavra de Mateus capítulo 6, palavra tão conhecida entre nós. Quando Jesus foi ensinar sobre a oração, nós não vamos falar sobre oração agora, isso oportunamente deverá ser trazido em um dos nossos estudos, um novo tema que virá à frente. Mas muito bem, Mateus capítulo 6, Jesus vem falando sobre a oração, e em particular diz ele no verso 9 e versos seguintes. Nós conhecemos bem esta palavra. Portanto, disse Jesus, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E continua Jesus falando mais alguma coisa. Mas passando ao verso 15, que é o nosso destaque, diz ele ainda: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Muito bem, frisando, Jesus no verso 9 diz: vós orareis assim. Verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o verso 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Muito bem, aí está, irmãos,
um aspecto de equidade, de justiça da parte de Deus. Ele está pronto a perdoar. E, como condição da comunhão com o Pai e ter o benefício do seu perdão, uma nova máxima se coloca: Ele perdoa. Qual o ponto máximo agora? Se nós também perdoarmos. Se nós perdoarmos. Vamos para Mateus capítulo 18, iniciando no verso 15. Segundo esta colocação da palavra que aqui temos, Jesus continua ensinando os seus discípulos um novo texto, Mateus capítulo 18, o verso 15. Jesus diz: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Façamos uma pausa aqui. Em outra versão, a colocação está diferenciada. Aqui é uma atuação direta, em que a pessoa envolvida na questão sofreu um dano, alguém pecou contra ele. Noutra colocação vem: se virdes teu irmão em transgressão, em pecado. Então é independente se foi contra mim. Se virmos nosso irmão em alguma transgressão, o que combina com a palavra de Levítico, que nós não podemos deixar isso em branco, como, isso é questão dele, ele vai dar contra a Deus. Não, a questão é dizê-lo por aquela alma que está em transgressão. Se foi contra mim ou uma outra questão, qualquer outra pessoa esteja envolvida, a nossa obrigação é ir até o transgressor e fazê-lo ver o caminho que está andando ou a atitude que está então nela envolvida, para desta forma desviar os seus pés do caminho errado, para depois ser curado. Observe isso, o zelo pelo transgressor não é no sentido de apontar, como que destacando o pecado, de forma nenhuma. É sim ter zelo, está em falta. Meu Deus, a alma que pecar morrerá. Antes que aconteça de morrer, vamos alertar da falta, para que possa de alguma forma arrepender-se e ter o perdão, etc. Lembremos esta atuação da misericórdia de Deus que deve estar em nós, como estamos dizendo, que a lei também dizia neste particular, que nós podemos oferecer sacrifício de expiação de pecado, até pelos pecados que nós não sabemos que possamos ter. Então, é um cuidado de Deus para tirar de nós o pecado. Vem Isaías 59, as transgressões nos fazem estar separados de Deus. A sua mão não está encolhida, seus ouvidos não estão agravados, mas o pecado faz separação. Mas voltemos ao texto em Mateus 18, conforme temos destacado, verso 15. Jesus diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. É secreto, é você e ele. Nada para publicar, de forma alguma. Observe que a tendência nossa é comunicar o dirigente do conjunto, o dirigente da igreja, o pastor, etc, etc, etc. Enquanto na verdade o cuidado era nós e esta pessoa. Passo seguinte: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não te ouviu, aí leva um testemunho. Verso 17: e se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como gentio
e publicano. Observe esses passos, que são o que devemos estar fazendo. Primeiro nós e a pessoa, depois nós, a pessoa e mais testemunha, para enfim chegar ao conhecimento da igreja. E se assim não for ainda corrigido ou expiada a transgressão, considera o gentio. E a palavra no verso seguinte complementa dizendo, desta forma no verso 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aí outras considerações, mas para nós vermos, irmãos, como este assunto envolve toda a igreja. Pecado, nós somos testemunha mesmo de um pecado, contra nós ou não, a atitude e a sequência que se deve dar no procedimento. Não está escrito aqui, mas por experiência tenho observado de pessoas dando testemunho, de Deus orientando, é que antes de irmos direto, temos que ter uma preparação. Não é só ver ou sentir a falta de alguém contra nós e já ir chamando atenção. Nós temos que buscar graça de Deus, a graça, porque para tudo há um tempo e há um modo, e só Deus pode perfeitamente nos orientar o tempo e o modo daquilo chegar ao conhecimento de alguém. Mas vamos em frente. Foi nesta hora, verso 21, quando Jesus deu esse ensinamento, que então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra ti e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então não há limite para o perdão. Nessas palavras que nós estamos considerando, teremos que abrir um parêntese. Nós não o faremos agora, mas nós precisamos fazer um parêntese depois. É um tópico seguinte: a necessidade de arrependimento, porque na verdade a pessoa terá o perdão se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, já vimos antes, considera-o gentio, desligado da igreja. Esse ponto é interessante para nós observarmos, mas falaremos em um tema separado: a necessidade de arrependimento. Muito bem. Por isso, em outra versão, já está escrito assim, que Pedro perguntou, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Até 7, mas no sentido de que o irmão volta-se para apresentar o seu arrependimento, a sua escusa, vem, vamos dizer assim, confessar e mostrar que reconheceu a falta para com aquele. Aí sim o perdão é válido. Voltamos àquela posição anterior que nós dissemos, que da nossa parte como ofendido, em qualquer situação, com arrependimento ou sem arrependimento daquele que nos feriu, nós temos que estar com o coração pronto para perdoar. Ou mais do que isso, já estar como que entregue para o perdão. O crédito do perdão já deve estar na conta do transgressor. Já está perdoado. Se arrepender, já está perdoado. Se não arrepender, aí é outra questão, mas é particular dele, não é mais nós. Seria tal qual que a situação da ira. Nós podemos irar. Tem gente que diz que nós não podemos irar, mas podemos irar. Por isso diz a palavra, para nós irarmos, mas não se pôr o sol sobre a nossa ira. Deus se ira. Deus se ira quando vê o erro, a injustiça. Deus se ira.
Só que, agora vamos colocar esse particular. Da nossa parte, a ira tem que passar. Ou seja, a vingança, a cobrança não pertence a nós, mas pertence a Deus. Pelo que, se formos ofendidos, nosso coração tem que estar pronto a perdoar ou já dar o perdão já de vez. Pronto. O resto é com Deus, porque Deus vai analisar cada coração e verificar se de fato há arrependimento ou não há arrependimento. Muito bem. Aí Jesus disse para Pedro 70 vezes 7, no sentido de que sem limite. Não é 70 vezes 7, 490 vezes, não é esse o sentido, mas também está difícil de termos tempo para nós transgredirmos e ferirmos ou pecarmos contra o nosso irmão 490 vezes por dia, né? Mas a palavra da parte de Deus é muito mais, ou seja, sem limite. Esse 70 vezes 7 é sem limite. Em todo o tempo devemos estar já com o coração aberto para o perdão. Mas continuemos atentando para o que Jesus ensina em seguida, porque está ligado um fato com outro fato. Quando no verso 23 nós temos Jesus dizendo ainda: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, que dívida alta. Mas continuou Jesus falando no verso 25: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. É o direito do credor. Verso 26. Então Jesus mostra que aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Opa! Devia 10.000 talentos. Talentos é uma medida grande. Devia bastante, 10.000. Muita coisa. Se fosse 10 talentos já seria bastante, né? Mas quando 10 significa multiplicidade. Mas quando se multiplica por 1.000, 10.000, no aspecto simbólico dos números, ou seja, devia coisa e muito. Mas o credor, aquele rei, movido de compaixão, perdoou. Muito bem. Continua a palavra dizendo ainda, verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, colega de trabalho, que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros? Não é tanto assim, chega a ser pouco, uns 3 meses de trabalho. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, colega, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Observe e vamos entender bem isso aqui. Um certo rei vai fazer contas, chamar seus servos para prestarem contas. Um primeiro chamado
está devendo ao rei 10.000 talentos. Mas, não tendo com que pagar, e o rei, movido de compaixão, perdoou. Era para ele sair alegre, pulando, satisfeito. Essa parte da história Jesus não contou, mas era um aspecto de mostrar alegria, e naturalmente deveria ser muito grato àquele rei que lhe perdoou tão grande dívida. Mas saindo dali, encontrou o colega de trabalho que lhe devia 100 dinheiros. Um segundo personagem, um segundo servo daquele rei. Mas o primeiro servo não quer saber, quer os 100 dinheiros. E observe que, como ele clamou ao rei, o colega clamou a ele. Como que ele clamou ao rei? Ele clamou assim: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Verso 26. Verso 26. No verso 29, Jesus usou a mesma expressão desse segundo servo, que disse: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Jesus usou até, colocou a mesma expressão: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Mas o primeiro servo não quis saber dessa súplica do seu colega, o segundo servo. Antes o coloca na prisão até que a dívida seja paga. Muito bem. Verso 31. A história chega ao rei. Como? Verso 31 diz: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor, o rei, tudo o que se passara. Então o seu senhor, o rei, chamando à sua presença o primeiro servo, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Observe a cobrança. Foi perdoado, deveria agora também perdoar. O valor do que ele tinha de crédito com seu companheiro era muito pouco em relação àquilo que ele antes devia ao rei, mas não perdoou. E o verso 34 vem o juízo do rei para com ele. Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E conclui Jesus no verso 35 dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Paremos e vamos voltar ao verso 23. O que Jesus disse no verso 23? O reino dos céus pode comparar-se a esta história. E ajuntando com a palavra de Mateus capítulo 6, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. Paremos e consideremos isto. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Agora, por favor, vamos entender. Quando é que a nossa dívida para com Deus é pequena, comparando aquilo que alguém possa nos dever? Porque quando nós falhamos ou pecamos, usando essa expressão, para com o nosso irmão, é do mesmo nível, é entre irmãos, dentro da mesma casa, dentro da mesma família, homem com homem, é questão pequena. Agora imagine
do homem para com Deus. Quem é Deus? O alto e o sublime. Vamos usar uma expressão de blasfêmia, ainda que lembremos, pelo tópico anterior que vimos em outra oportunidade, a oportunidade anterior deste assunto, perdão, se nós falarmos ao nosso irmão louco ou tolo, já estamos em nível de ser réu, e réu para a morte. Agora vamos supor que alguém falasse a mesma blasfêmia ou a mesma palavra para com Deus. Qual teria sido o tamanho dessa transgressão e ofensa? Se eu disser a meu irmão louco ou tolo, isso já é grave ao ponto de ser réu de morte? Isso, homem a homem, ser humano a ser humano. Agora imaginemos a mesma expressão para com Deus. Logicamente essa ofensa seria enorme. Assim, irmãos, quanto ao reino de Deus, não há ofensa nossa que possa ser considerada pequena, quando essa ofensa é para com Deus. Agora a ofensa de algum irmão para conosco é nada, é coisa à toa, coisa pequena. Agora, se Deus nos perdoa a tão grave transgressão ou ofensa contra Ele, por que nós não podemos perdoar ao nosso irmão, quando a sua ofensa sempre será pequena demais em relação à nossa ofensa para com Deus? Isso que nós precisamos entender. Por isso que no dia do juízo o que triunfa é misericórdia, ou dentro da expressão de Mateus 18, no dia do juízo o que vai triunfar é a nossa capacidade de perdoar. Se nós perdoamos, poderemos ser perdoados, mas se nós não perdoamos, no dia do juízo não haverá perdão. Esses são ensinamentos que nós podemos colher desta passagem de Mateus capítulo 18, em destaque do verso 23 em diante. A nossa dívida em qualquer transgressão, irmãos, para com Deus, sendo coisa leve ou em uma vez, que seja uma vez só, já é demais. É dívida de 10.000 talentos. Agora, qualquer coisa que alguém fizer para nós, não passa de 100 dinheiros, dívida pequena. Lembremos disso. Agora, vamos em frente. Semelhante a esta passagem de Mateus 18, nós temos a palavra também de Lucas, que queremos estar destacando. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Temos em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, é aquela narrativa da mulher pecadora que ungiu a Jesus. Nós temos a narrativa de Lucas. Muitos comentadores não relacionam esta passagem com outras passagens que nós encontramos em Mateus, Marcos e João, que falam de uma mulher também que ungiu Jesus. Mas, se atentarmos bem, é o mesmo fato, só que os narradores estão dando destaques diferentes. A mulher que ungiu a Jesus, primeiramente, não se unge nos pés. A unção sempre é na cabeça, sempre é na cabeça. Por isso que a narrativa de outros complementam a história, que a mulher veio, ungiu a Jesus, derramando nardo puro em sua cabeça, e depois se prostrou aos seus pés. Estando aos seus pés, chorando, molhou os pés de Jesus. Molhando os pés de Jesus, veio a preocupação, molhar os pés de Jesus. Enxugou com seus cabelos, já que estava prostrado a seus pés. E já que enxugou, passou o perfume
também nos pés, ou ungiu os pés, e beijava os pés de Jesus. Mas é a mesma mulher das outras narrativas. O interessante é que a história é contada diferente por Lucas, mas a história trata de um fariseu chamado Simão, que convidou Jesus para uma ceia, e estando Jesus na casa de Simão, o fariseu, uma mulher da cidade veio e ungiu a Jesus e estava a seus pés. A narrativa é esta, desde o verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, em destaque, entre vírgulas, está uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, diz o verso 39, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Destaquemos este verso 39. O fariseu convida Jesus para estar em sua casa, para uma ceia. Prezava ele a Jesus? Estava ele honrando a Jesus? Nós temos esta pergunta em face do que esse verso 39 coloca. Parece que ele estava sondando Jesus, estava observando Jesus, analisando, julgando Jesus. Então não era para honrar Jesus, era para ter oportunidade de ouvi-lo e vê-lo mais tempo. E quando ele vê a mulher, lembremos o destaque, pecadora, nos seus pés, já veio o juízo mau, já veio a malícia, já veio o juízo impróprio, e pronto, Jesus aos olhos de Simão foi reprovado. Jesus foi reprovado nessa hora, por Simão, foi reprovado. Não é profeta, usando a minha expressão, não é profeta. Uma mulher pecadora, nos pés dele, ele não permite isso. E a mulher lá, prostrada aos pés, beijando os pés dele, enxugando os pés dele com cabelos. No olho dele era um excesso de intimidade, e Jesus permitindo, e já descartou Jesus como profeta. Então tudo que ele pôde ouvir de Jesus, nessa hora desmanchou. Não vale, não é verdade. Do que Jesus fez? Jesus não fez. Do que Jesus falou de palavra de Deus? Também não. Não é profeta. Se for a profeta, saberia quem é a mulher, pois é uma pecadora. Muito bem. Observe que Jesus pega nesta palavra que não foi falada de Simão, porque Simão só pensou. Simão não falou, pensou. E Jesus então entra com o verso 40, trazendo um ensinamento preciso, que diz assim: e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele, o Simão, disse: dize-a, mestre.
Isso aqui soa-me muito falso. Se ele já reprovou Jesus, como que não o chama de mestre? Está soando bajulação barata, falsa. Mas Jesus não leva em conta nada disso, irmãos. Olha a misericórdia, a bondade, paciência de Jesus. E Jesus está lendo o pensamento, hein? Talvez nós já tínhamos explodido. E Jesus continua: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Observe que é uma pequena semelhança com a história anterior que Jesus disse: o reino dos céus é semelhante. Mas agora a história é um pouquinho diferente, mas está relacionada. Jesus fala do credor que tinha 2 devedores, igual o rei, igualzinho o rei. Mas ambos, como o rei, nesta nova história, o credor perdoou os 2. O que devia? 500 dinheiros. E perdoou o que devia? 50. Outra vez a multiplicidade de 10. Um devia um pouco e o outro devia 10 vezes mais. Mas nenhum nem outro podia pagar. O credor perdoa a ambos. E Jesus faz a pergunta. E a pergunta é essa: qual deles o amará mais? Quem vai estar amando ao credor mais? Quem? Ou seja, quem vai estar mais alegre, mais agradecido? Quem foi mais beneficiado? Verso 43, Simão vem com a resposta. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele, Jesus, lhe disse: julgaste bem. Então observe que Jesus vai pegar a palavra boa, certa, correta de Simão para agora ensiná-lo. Quando diz, verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Verso seguinte: não me deste ósculo, a saudação, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Ósculo, o beijo de saudação, poderia ser muito comum no Oriente. Ele, Simão, não fez isso com Jesus, mas a mulher está beijando os pés. Verso seguinte: não me ungiste a cabeça com óleo. Observe que Jesus fala: não ungiste a cabeça, que a unção é na cabeça, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Continua, verso 47: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pouco ama. Paremos. Jesus deu uma lição em Simão aqui, não deu? Jesus respondeu a Simão conforme o seu pensamento em julgar Jesus e condenar Jesus. Ele não estava sabendo de nada. E agora Jesus abriu a verdade sobre aquela mulher. Era pecadora? Sim, pecadora da cidade. Quanta coisa feia deve ter feito. O quanto o povo sabia de mal dela. O quanto feriu a moral de outras pessoas. Quanto escândalo pode ter dado. Ai, quanta coisa. Mais uma vez, que devia tanto, não tendo com que pagar, foi perdoada. Devia quanto? 500 dinheiros? Foi perdoada. Mas observe que é natural, mais do que natural, que ela, que teve o perdão
de uma ofensa ou de uma multidão de ofensas ou transgressões, viesse a ser agradecida e bastante. E Jesus está dizendo, está bastante agradecida. Por isso está aqui derramando-se em lágrimas aos meus pés. Talvez vamos colocar nossos pensamentos, não se julgasse digna de um tão grande perdão, mas recebeu o perdão, entendeu o perdão, estava agradecida, reconhecendo Jesus, que lhe fez tão grande benefício. Agora, quando isso Jesus colocou, ficou nas entrelinhas que Simão também devia, mas o pouco que Simão entendia que devia, mas devia, ele também não tinha condição de pagar. Mas o perdão de Jesus ou de Deus para o que peca muito ou que peca pouco é o mesmo, é o perdão da sua misericórdia e o valor do seu sacrifício na cruz do Calvário. Se fosse considerar o juízo de Deus para com a mulher no nível de Simão, ela não passaria, não entraria no reino de Deus, reprovada. Mas, por outro lado, o Simão entraria? Também? Não. Mas, será? Aqui a palavra não diz. Jesus aliviou a dívida de Simão para só 50. Mas será que Simão não devia muito também? Porque a ofensa dele não era para entre homens como aquela mulher. A ofensa dele era para com Deus, porque julgou Deus e o condenou. Só nisso, pronto. Era mais grave a falta de Simão, mas Jesus não fez isso. Não, você está devendo só 50, menos que a mulher. Mas você, Simão, tem condição de pagar? Tem condição de pagar? E Jesus estava dizendo, não tem condição de pagar, mas o perdão é para ambos, para o que deve muito, para o que deve pouco. Agora atenção, a nossa tendência, destaquemos isso, é sempre achar que nós somos ruinzinho, mas não é tão ruim como o nosso próximo. O mesmo pecado que a gente faz em nós, é porque isso, por aquilo, e a gente vai deixando por menos. Mas o mesmo pecado do nosso irmão ou do nosso próximo, não, esse pecado aí, não, coisa horrível, é muito grande. Nós temos essa tendência. Mas ainda que o nosso pecado fosse de fato não 50 dinheiros, que fosse um dinheiro, uma faltinha só, a alma que pecar, essa morrerá. Essa era a nossa sentença. Então ninguém pode chegar diante de Deus e, Senhor, eu estou entrando no céu, mas um pouco aliviado, porque eu devia pouco. Não. A morte de Jesus foi o preço do meu único pecadinho. Como também o que devia muito, levou o mesmo Jesus à mesma morte. Então não tem diferença. Mas nós temos uma tendência, irmãos. Vejo muita gente dizer assim, eu já era meio religioso, então o evangelho para mim foi fácil aceitar. Quase que faz um favor a Deus aceitando o evangelho para ser salvo. Agora aquele lá, não, aquele lá era um ladrão, era isso, era aquilo. Aquela mulher pecadora, então o pecado do outro nós avaliamos como muito grave, e o nosso nós costumamos avaliar como levezinho. Está cheio de desculpas e razões, e talvez até seja o nosso próximo culpado de nós termos errado, e no juízo pode ser que nós façamos que nem o Adão. Mas Senhor, você viu o que ele fez também, né? Ele foi o estupim e a pólvora, e eu era só um barrilzinho que não contive a explosão da pólvora. Não, o pecado é contra Deus. Por isso que Davi pôde dizer, somente contra ti pequei. Mas, muito bem. E esta história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas capítulo 7,
termina com o registro que Jesus falou ainda àquela mulher, verso 48. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Jesus não falou segredinho, não. Jesus falou alto. Porque se formos ver essa narrativa deste texto em outros evangelistas, todo mundo estava condenando a mulher. Não era só Simão, não. Todo mundo estava condenando a mulher. Uns mais, outros menos. E Jesus falou para todo mundo ouvir: mulher, os teus pecados te são perdoados. Pronto. Aí está o grande benefício, perdão, que tem a continuidade, reconciliação com Deus, que tem continuidade, que é poder andar com Deus, e tem continuidade. Esse andar com Deus pode ser por toda a eternidade. Então o benefício é muito grande. Era para aquele que deve pouco e o que deve muito, ou que devia muito ou devia pouco, todos estarem muito agradecidos. Se não é pelo perdão, mas pelo menos pelo benefício alcançado no perdão, a vida eterna em comunhão com Deus. Mas Jesus perdoando aquela mulher, além de dar o testemunho a favor dela, no verso seguinte, 49, vemos outra situação. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Este é Jesus mesmo, do qual João Batista deu testemunho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras que estão nos profetas, dizendo que certamente viria aquele que seria o Redentor de Israel. Portanto, irmãos, temos esta lição nesta noite: perdoar, porque nós temos sido perdoados. Não levar em conta, porque Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, as nossas transgressões, e tem dado o passo em nossa direção para nos perdoar, abrindo a porta da reconciliação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.